Olá, querido. Bom dia para você. Apesar de hoje estar à noite, né? Apesar de eu estar gravando essa mensagem à noite, você, creio eu, que estará vendo essa mensagem pela manhã, né? Como estaremos agora gravando a lição de EBD, eu imagino que você veja pela manhã. Mas caso não, o benefício de gravarmos assim, né? Uma lição de EBD por vídeo é justamente essa oportunidade de você poder assistir depois. Mas eu quero dizer também que estamos gravando aqui fora e peço perdão caso tenha alguma interferência do barulho de fora, porque hoje está muito calor e ali dentro está um pouco abafado, um pouco quente, e aí eu vim aqui para fora para a gente gravar então essa lição de EBD. Dadas as devidas explicações, vamos então à nossa lição de EBD. Hoje, lição de número 14. Já estamos na lição 14. Veja você como já já nós estaremos terminando essa lição. Meu Deus, é muito rápido, hein? E acaba na lição 17. Olha como já estamos caminhando aí por um longo período na carta, na epístola de Tiago, uma epístola preciosíssima. Vamos então, nesse momento, a epístola de Tiago, no qual estamos estudando, e hoje nós vamos ler o texto base no capítulo de número 5. Essa nossa primeira lição de EBD, depois da virada de ano, né? Espero que você tenha tido uma virada de ano abençoada, uma virada de ano com a sua família, na presença do Senhor. E desejo assim que seja um ano de bênçãos, um ano de romper em fé, um ano de novas conquistas, de novos objetivos, de riquezas celestiais e materiais para a sua vida, porque vamos falar hoje sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre ferpela, né? Dinheiro. Vamos falar sobre isso hoje, um tema polêmico, que às vezes não é muito bem debatido, mas nós vamos então conversar a respeito disso hoje. E Tiago vai nos ensinar lições preciosíssimas a respeito do dinheiro. Então vamos ver como a palavra de Deus é completa. Ela fala de tudo. A palavra de Deus tem resposta para todas as necessidades humanas. Nós estamos estudando isso e percebendo isso também nos cultos de quarta-feira. Convido a você a participar conosco. Vamos então, Tiago, capítulo de número 5, vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Diz assim: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de vos devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulardes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Essa, então, é a leitura, e aqui eu digo como que a carta, a epístola de Tiago é uma epístola tão desafiadora, porque nós temos visto que em todos os textos tem sido texto de densa mensagem, de difícil entendimento, porque são textos muito profundos,
que falam de realidades muito claras na nossa vida. E falaremos então da condenação aos ricos gananciosos. Leitura então em Tiago 5, do 1 ao 6. Verdade é que a existência e a realidade da desigualdade social está presente no mundo desde que o mundo é mundo. E nós temos visto isso ao longo do tempo, como que a desigualdade social é algo verdadeiro, é algo real e algo presente, não só no mundo, não só na história, mas de forma bem específica e tendo também como um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil seria a questão da desigualdade social que foi evidenciada diante dessa pandemia. Mas, diante disso, nós temos que entender não só um fato sociológico, não só um fato histórico, não apenas um dado de que existe desigualdade no mundo e amém por isso, não. Existe sim um papel da igreja contemporânea e de se colocar como a igreja que entende a sua responsabilidade social diante de um problema tão claro, tão alarmante, porque se não houvesse desigualdade social na nossa sociedade, e talvez até mesmo dentro da nossa igreja, não seria necessário o departamento de ação social, que é justamente o departamento que tenta, de alguma forma, suprir e equilibrar essas questões de desigualdade social. Se não houvesse desigualdade social nas nossas comunidades de fé, não seriam necessárias cestas básicas para os irmãos que são necessitados. E não falamos aqui com um ar de depreciação, mas sim com um ar de glorificar a Deus justamente porque podemos suprir aqueles que têm necessidade nesse tempo. Então, é uma realidade para nós. Mas nós temos que entender que, apesar da igreja não ser assistencialismo, que eu digo com isso, a igreja não é o lugar de somente saciar a fome e a necessidade física do ser humano, mas se ela tivesse um trabalho mais sério com a vida do próximo, com a necessidade do outro e de suprir essas necessidades de forma muito completa, talvez isso seria muito mais frutífero. E eu trago aqui o exemplo da Igreja Batista Betânia, igreja pastoreada pelo pastor Neil Barreto. Eles têm um trabalho de ação social muito interessante com crianças, com adultos, um trabalho de ressocialização mesmo, um trabalho de capacitação, de inserção no mercado de trabalho, um trabalho muito fantástico que eles têm justamente, não apenas com assistencialismo, mas com a oportunidade de dar ferramentas para que haja um maior equilíbrio diante da nossa realidade como igreja. Mas então eu gostaria de caminhar agora para a nossa lição, considerando o primeiro aspecto que nós vamos ter, que é o perigo da riqueza mal adquirida. E aqui, então, trazendo claramente que a riqueza mal adquirida é um perigo. E, em primeiro aspecto, é a riqueza ilícita, a riqueza que não é legalmente respaldada. É a riqueza que é adquirida por meios que não são aprovados, tanto legalmente quanto diante da presença do Senhor. E então nós podemos ver que essa riqueza ilícita, ela é demonstrada na Bíblia, mas, por outro lado, nós temos na Bíblia um forte anúncio de homens de Deus que eram ricos. A Bíblia não é composta apenas por pessoas que tinham uma condição social até mesmo baixa ou mediana, mas também
fala de pessoas que tinham grandes posses e pessoas até mesmo ricas, como Jó, Abraão, o próprio rei Davi, Jacó, era um homem de muitas posses, mas foram homens que enriqueceram e não se utilizaram da corrupção para receber os seus bens. Isso deve estar muito claro na nossa mente. Mas nós precisamos pensar também que, por outro lado, existiram também pessoas na narrativa bíblica que tiveram as suas riquezas através de meios ilícitos. Nós temos um clássico caso em Josué, capítulo de número 7, o Senhor, em certos momentos, e você sabe que o livro de Josué é o livro das conquistas, né? É o povo de Israel que já agora, em Canaã, agora passa a conquistar novas terras, conquistar a terra de Canaã dominada por outros povos. E existiam, então, ordenanças do Senhor para que em determinados povos fosse tomado os despojos. O que eram os despojos? As riquezas daquele povo. Mas existiam povos em que o Senhor dizia: não tome o despojo desse povo, não pegue a riqueza desse povo. Mas então é relatado em Juízes 7, em Josué 7, o pecado de Acã, um homem que, diante da ordenança do Senhor para que não fossem pegos os despojos, esse homem então pega riquezas daquela cidade e põe debaixo da sua tenda. E ali então recai sobre toda a nação de Israel a ira do Senhor. E toda a família dele penou, toda a família dele teve que pagar o preço pelo pecado de Acã. Nós temos diversos outros exemplos, como Geazi com lepra em 2 Reis, capítulo de número 5, através da reprovação do Senhor. Mas nós temos que entender que o livro de Tiago, especificamente, nos traz uma clara condenação à riqueza que é herdada, que é garantida, que é recebida diante de um processo de corrupção, de algo que é ilícito. Então você deve pensar nisso. Mas não é apenas ilícito por ser corrupção, mas é ilícito porque se tem muito, e se esse muito é ilícito, está sendo tirado de alguém. E isso é muito claro porque o texto mesmo fala que é o salário dos trabalhadores que são retirados. Nós temos exemplos disso no nosso Rio de Janeiro. Quer lugar melhor para exemplificar a desigualdade social é o Rio de Janeiro. Os processos políticos, os anos que vivemos aqui como política, infraestrutura totalmente sucateada no Rio de Janeiro, enquanto que existem pessoas respondendo e até presas por processo de corrupção, por lavagem de dinheiro, por tirar do cofre público diversas quantias de dinheiro. E assim comprova o que Tiago nos diz, que o salário do trabalhador é o trabalhador que paga por essas regalias daqueles que usam o dinheiro de forma gananciosa. Então, nós precisamos entender também que a própria retenção de salário é algo proibido pelo Antigo Testamento. Então você pode perceber que a Bíblia fala até disso, como a Bíblia é completa, a palavra de Deus ela é completa. E eu peço que você acompanhe Deuteronômio comigo, vou lá para Deuteronômio, você me acompanhe. Deuteronômio 24. Peço que você leia comigo Deuteronômio 24, versos 14 e 15, que dizem assim: 14 e 15. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti o Senhor.
e não haja em ti pecado. Olha que forte é isso. Olha que texto forte, porque diz que aquele que deve receber... Ih, saiu aqui. Peraí, deixa eu ajeitar isso. Aquele que é assalariado deve receber... Queridos, eu pausei aqui a gravação porque estava estourando fogos aí e atrapalhar a gente. Mas aí eu quero que você relembre comigo essa questão da retenção de salário. E o texto diz, antes do pôr do sol, que você não atrase o salário, porque disso ele depende. Nós vemos essa realidade no nosso dia a dia. Pessoas que estão com salário atrasado e que dependem disso para viver. Como a palavra de Deus é atual. E isso é muito, muito belo para nós entendermos. Em segundo aspecto, a lição quer nos falar sobre os salvos e a riqueza, nos mostrando como que aquele que é salvo pelo Senhor, ele não adquire riquezas e dinheiro de forma fraudulenta. Ele não adquire por roubo, por esquema, por furto, por questões que envolvem articulações e artimanhas, sejam elas burocráticas, políticas, econômicas. Isso é reprovável, ou até mesmo de forma fácil, ganhar dinheiro fácil. Isso é algo que nós ouvimos muito daquele que fala do carioca, né? Como o carioca, aquele que é o malandro, mas a palavra do Senhor nos diz que acima de pertencer à cidade do Rio de Janeiro, você é pertencente do reino dos céus. Você é pertencente do reino de Deus, e no reino de Deus reina a justiça e a equidade. Então, que você entenda que há reprovação do Senhor, sim, para essa questão do dinheiro fácil. Por outro lado, a palavra, ou melhor, ao contrário disso, a palavra diz que você deve receber pelo suor do vosso trabalho. E isso é algo muito importante que devemos considerar, porque a palavra diz que é pelo suor do seu rosto. E justamente isso foi uma forma de certa forma, uma penalidade ao homem por conta do pecado, essa questão de agora ter que trabalhar. Porque agora é do suor do rosto que vai se adquirir o sustento. Mas aí até nisso o homem burla. Quer dizer, você gerar pecado em cima de algo que foi uma condenação ou uma consequência de um pecado anterior. Por exemplo, é pecado sobre pecado, porque se a consequência do pecado foi o trabalho com o suor do seu rosto, você usurpa isso, você muda isso, você faz o quê? Ganha dinheiro fácil. Isso é condenável perante o Senhor. E por outro lado, o nosso serviço ele deve ser digno. O nosso trabalho deve ser o alvo do meu louvor, deve ser o meu campo missionário. Não a minha forma de ganhar dinheiro a mais de forma ilícita, não de forma fraudulenta, mas sim a forma de eu expressar através do meu trabalho quem é o meu Senhor e quem cuida do meu dinheiro, até mesmo isso. A gente vai falar mais para frente sobre cuidar dos seus dinheiros, mas aqui que você entenda que o trabalho deve ser honesto para que você pague as contas, para que você possa trabalhar para pagar as suas contas, porque Deus supre todas as suas necessidades, apesar das dificuldades. E Ele mesmo vai honrar, apesar das dificuldades. E não é necessário roubar, furtar ou fazer qualquer esquema e artimanha para que você ganhe mais, de forma ilícita, claro. Mas em terceiro ponto, a revista vai nos falar sobre o desejo de enriquecer. Se você pergunta para uma criança hoje o que ela quer ser, ela vai falar provavelmente youtuber ou jogador de futebol, ou famoso, né, de alguma forma. Mas se você perguntar o porquê, provavelmente vão ser dois grandes aspectos: a notoriedade, a fama e o dinheiro.
Então, todos nós temos sim o desejo de ter uma vida confortável, mediante o nosso trabalho e ter dinheiro para ter uma vida confortável. Mas a revista e o próprio Tiago nos alerta quanto ao perigo da riqueza. Enquanto que a riqueza é bênção, ela também pode ser algo ruim, porque se a riqueza, e isso é também uma definição de idolatria, tudo aquilo que tira Deus do centro da minha vida, é idolatria. Tudo aquilo que tira Deus do centro e do propósito da minha vida, isso é idolatria. Portanto, o dinheiro pode ser uma idolatria, porque agora eu não sirvo a Deus, mas eu sirvo ao dinheiro. Isso é algo muito importante de você pensar. Mas, por outro lado, ser rico não é pecado. E é difícil, às vezes, a gente pensar nisso, porque existem pessoas que são ricas, sim. Existem empresários que são servos do Senhor e que ganham muito dinheiro. É pecado? Não. Porque existiram, como nós falamos, homens de Deus que foram ricos. Mas o Senhor diz que é muito mais arriscado esse cair, que é muito mais fácil o dinheiro dominar o coração dele. Mas existem sim muitas pessoas que são ricas e que são servas do Senhor fiéis e que usam também o seu dinheiro para a obra do Senhor. Por que não? Então nós estamos falando aqui de uma questão de equilíbrio e de honestidade diante de Deus e dos homens. Mas um segundo grande aspecto que a lição vai nos trazer é o desafio da riqueza mal distribuída. Isso é algo muito perigoso. Em primeiro lugar, ele fala sobre o cuidado ao gastar os bens adquiridos. E aqui é muito importante, eu quero que você reflita até para esse ano de 2021, sobre as suas finanças, justamente isso. Como você tem gastado o seu dinheiro? Como você gasta o seu dinheiro? Em que você tem gastado o seu dinheiro? E isso é algo muito importante quanto à sua administração, a administração daquilo que você recebe, porque é algo muito importante, porque o seu dinheiro também está a serviço do reino de Deus. E quando você administra bem o seu dinheiro na sua casa, nas suas obrigações, Deus também é honrado a partir disso. Mesmo que não sobre dinheiro para você ofertar, mas sim dizimar. E eu quero que você tenha muita atenção quanto a isso, que óbvio que nós temos que ser equilibrados aqui, mas que você honre a Deus através aos seus dízimos, independente da quantia, Mas a palavra de Deus diz que a fidelidade do justo também fará com que ele seja agraciado perante o Senhor. É uma resposta a tudo que ele já tem feito nas nossas vidas. Não é uma forma de barganha, mas é uma forma de gratidão também. Então isso é muito, muito importante. Mas aí a Bíblia nos fala, em Lucas 12, 13, eu não vou ler, mas depois você acompanhe, para que a lição não fique muito grande. Ela fala de um homem que não repartia e não dava dinheiro a ninguém. Mas ele tinha muito e o celeiro dele estava transbordando. E o Senhor chama este homem de louco, porque ele desperdiçava todo o seu dinheiro nos seus prazeres. Ele tinha muito e gastava com os seus prazeres. O Senhor chamou este de louco, porque ele gasta para si. E isso vai contra toda a proposta do Evangelho, porque o Evangelho é uma vida em função do outro. O Evangelho é uma vida para servir ao outro. E quando há essa atitude de um homem que é apenas para si, por isso que é egocêntrico, eu no centro, né? Então ele gasta consigo mesmo e está contra toda a pauta do Evangelho, que é uma vida em função do outro. E um outro aspecto é confiar em riquezas. E aqui eu quero que você pense de forma muito especial que aqui não é num sentido de não
achar importância no dinheiro, porque é muito importante, ninguém vive sem hoje dinheiro. Isso é uma realidade. Mas o que o alerta aqui está no fato dos ricos não depositarem a sua confiança na riqueza, para que a sua confiança não esteja na sua conta bancária, mas no Senhor que te supre, no Senhor que te sustenta, no Senhor que está contigo e que te garante firmeza diante dele. Então é outro alerta muito especial que Tiago vai nos trazer e que aqui estamos então fazendo desdobramentos. E nos alerta então que o empenho maior deve ser em praticar boas obras, acumulando assim riquezas eternas no céu. Acumulando riqueza no céu. E como você faz isso? Prática de boas obras. Prática de boas obras diante do Senhor. Isso que acumula riqueza, isso que é riqueza. Um terceiro aspecto para finalizarmos então a nossa reflexão, a nossa lição de escola bíblica dominical, primeira de 2021, né, sobre finanças, glória a Deus por isso, é o resultado da riqueza não consagrada. Isso é muito sério. A riqueza não agora numa ideia de ilícita, mas numa riqueza que não é consagrada ao Senhor. Em primeiro lugar, ela é destruída. Porque se tudo provém de Deus e o próprio Deus é dono de tudo e eu não consagro a Ele, Tiago diz que essa riqueza, né, para essa riqueza, a traça corrói e não, e não é do Senhor. Portanto, a riqueza que não é consagrada ao Senhor, a riqueza que não é apresentada diante do Senhor, a traça corrói, porque ela não é do Senhor nosso Deus. E aqui também nos traz um alerta quanto aos problemas, às vezes até mesmo no casamento, quanto a finanças, quanto a riquezas. E que você entenda o quão importante é um equilíbrio nas finanças e no casamento. Isso é muito sério, porque isso deve estar diante do Senhor para que haja um equilíbrio, para que haja uma harmonia e assim vocês possam glorificar a Deus através dessa união e também da administração dentro de casa. Mas em último lugar, a revista vai nos falar que essa riqueza que não é consagrada ao Senhor, ela não é apenas destruída, mas ela também tem uma questão de destruição futura. Por quê? Porque esse dinheiro, quando ele não é consagrado ao Senhor, ele é instrumento de opressão. Ele é instrumento de prejudicar o outro. Eu utilizo do meu. Por isso que é o egocentrismo que não está pautado no Evangelho, porque eu estou bem, eu estou diante das regalias, mas assim eu não permito ao outro, eu não uso dessas finanças para abençoar o outro, mas apenas como instrumento de opressão. Então eu quero finalizar dizendo isso, que o dinheiro não deve ser nosso Senhor, mas sim o que nos serve para uma vida melhor, mas nunca o nosso Senhor. Então que Deus nos abençoe para que possamos assim administrar as finanças, para que possamos então saber ter a sabedoria do Senhor para lidar com o dinheiro, com as finanças e assim glorificar a Deus através daquilo que recebemos em dinheiro. Então que Deus abençoe sua vida. Lembrando que ser dizimista é muito importante. Então que você pense nisso também. Deus te abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau.